entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 478º episódio do podcast, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos mais detensos que vão em gigahertz.fm/apoio e recebem a edição sem edição, que depois que a gente grava o episódio, já publica. Cada um tem o seu link para poder baixar. A gente tá com quase 50 minutos de conversa, onde falamos de imposto e Paraguai, falamos de farmácia e barbeiro e Rio de Janeiro e trânsito, gente que capota o carro na rua pequena, pressão de IMAX. Fomos longe hoje. Aqui é o Marcos Mendes, assim como toda semana tá por aqui o Arthur Givigiro e o Guilherme Rambo. Tudo bem com vocês? Olá. Tudo certo. A gente podia encerrar o episódio, sinto que já gravamos o episódio inteiro. Mas eu quero começar agora o episódio oficialmente com muitos amigos do DT, o que me deixou muito feliz de poder incluir bastante coisa aqui. O Danilo Requena falou o seguinte: salve galera, sou um dos desenvolvedores brasileiros que vão estar na WWDC. Parabéns pro Danilo. Falou que ele vai postar mais no Threads, né, pra quem quiser ir acompanhando, a gente vai deixar o link do Threads dele aqui na descrição. E falou o seguinte, né, será que vale a pena pegar um AirPods Max agora, aproveitar a viagem, o dólar caindo, o que vocês acham? Eu pegaria. Você tá afim de pegar, pega. Pois é, eu ia falar a mesma coisa. Eu só não peguei o AirPod Max porque ele era muito mais caro do que esse que eu peguei da Sony. E eu comprei no Grabber. Mas se eu estivesse nos Estados Unidos, eu acho que eu também pegaria o AirPod Max. Hoje o dólar deu uma subida, né? Passou de R$5. R$5,01. Exatamente. Quem tem, como é que chama lá? BDR, imposto? Imposto não. Deve ter ficado feliz, né? Mas tá isso que o Danilo falou. De novo, o link dele pro Threads vai estar aqui na descrição. E o Deblin Prado falou o seguinte: consegui finalmente lançar o meu primeiro app de iPhone. É voltado para donos de veículos a combustão, elétricos ou híbridos, que ainda fazem o controle manual. Então no App Notes, por exemplo, de consumo médio e coisa assim do veículo. Aí ele falou que com esse app dá para você lançar esses mesmos dados, ele faz o cálculo de consumo, além de permitir também guardar uma foto do comprovante de pagamento. Ele falou que o app é gratuito, mas tem uma assinatura que libera diversas outras funções e mandou pra gente 5 códigos e outros 3 pra gente poder usar aqui de um mês. Para os ouvintes do DT, a gente vai colocar os 8 códigos para vocês. O link do aplicativo dele vai estar aqui na descrição. É o Hybrid Tracker Gas and EV Log. Parabéns para ele por ter feito esse aplicativo. E a gente espera que vocês todos que tenham uso para isso sejam rápidos o suficiente para pegar aqui na descrição os promocodes que ele mandou. Muito bom, tô vendo aqui os screenshots na App Store, parece bem bacana o app. Inclusive eu gostei do trabalho que foi feito aqui na montagem dos screenshots, ficou bem bonitinho. Agora eu fiquei com uma dúvida. Esses promocodes estão maiores a quantidade de caracteres dos códigos ou sempre foi grande assim e eu que não lembrava? Porque pareceu mais comprido, uns 30% maior assim. Eu acho que talvez você esteja confundindo porque eles geralmente são exibidos numa fonte monospace. E aqui tá na fonte normal e parece mais largo visualmente. Mas eu acho que não mudou os caracteres, não. Sempre foi grandão mesmo. Beleza. Tem um específico aqui que tem muito M, W, R, P. Ficou bem mais comprido que os outros, né? Mas bem legal. Parabéns de novo pro Deblin. E o Gustavo falou o seguinte: minha querida Carol e o Maurício como brasileiros nesta lista. E mandou pra gente o link de... A Apple publicou nessa semana... Ela tá começando a fazer ativações pra WWDC. As semanas que ela lembra de dar mais valor aos desenvolvedores, falar que ama todos eles, etc. E ela publicou uma matéria que fala assim: para esses que lideram o caminho, ajudam os outros a fazer sucesso, etc. E deu foco em várias pessoas ligadas ao mercado de desenvolvimento e 2 delas são brasileiras. O Maurício Cardoso, abraço para ele, que organiza a Cocorretes Brasil, e a Carol Atequita, eu não conheci o trabalho dela, mas um abraço para ela, que cria conteúdo para desenvolvedores indies lá no YouTube. Bem bacana, né? Inclusive o trabalho dela é bem legal, principalmente para quem tá começando na área. Quando tava começando em TI, via muitos vídeos dela e ela dá algumas dicas para quem tá começando, para quem quer trabalhar em outro... fora do Brasil, por exemplo. Então é um canal bem interessante para desenvolvedor e bem legal para quem está começando na área. Eu quero também deixar aqui o reconhecimento para todo mundo que apoia tanto quem tá começando como a manutenção dessa carreira, que não é fácil, né? Tá sempre tudo mudando. E eu achei muito legal essa página que a Apple fez, embora, óbvio, o relacionamento da Apple com os desenvolvedores, a parte, né? Mas eu gostei de ver... Eu
conheço pessoalmente mais de 60% das carinhas nessa página, então eu fiquei muito feliz quando eu vi todo mundo ali. Eu gostei também de um detalhe que eles fizeram, que cada vez que você abre a página, a ordem muda das pessoas ali, pra ninguém se sentir legal. Né, menosprezado, nem nada do tipo. E também alguém que o nome começa com Z, não ficar chateado. Tá lá embaixo. Mas parabéns, é claro, em especial pro meu amigo Maurício Cardoso, que já participou do Olá Mundo também. Sim. Muito bacana ver toda essa galera por lá. O Chris Eidhoff, que eu conheço também, o Paul Hudson, todo esse povo bacana. Muito legal. Acho que é a primeira vez que ela faz essa página, né? Ou eu não tô lembrado? Dessa forma, sim. Ela já fez de eventos, de tipo, vai ter Coco Heads, não sei aonde, no dia da WWDC. Sim. Isso ela já fez. Sim, Mas sim. de mostrar as pessoas mesmo, assim, é a primeira vez que ela faz. Eu lembro que ela já fez até uma apresentação, acho que na própria Apple em São Paulo, não foi? Teve algum ano que ela fez uma WWDC lá. Foi bem legal também. Mas realmente, acho que página assim eu não lembro de ter visto, não. Mas legal, bem legal. Bem legal. O link vai estar aqui na descrição. E vamos lá começar com os follow-ups sobre as últimas semanas. E o Ítalo Leles falou o seguinte: sobre o comentário do Carlos Feijó de como lidar com bots, eu tenho visto vários sites de projetos open source aplicando o Anubis. Essa ferramenta é um proxy, um firewall, que faz o navegador executar algumas operações matemáticas antes de liberar o acesso para o site, que é uma coisa simples para os PCs, mas é custoso para a gente de IA. Ele falou que o link de uma matéria de 2025 que ele mandou para a gente aqui de quando esse problema começou e está até aprofundando no assunto esse link. Eu vou deixar na descrição tanto o link da matéria, quanto é claro também o link do projeto do Anubis que está lá no GitHub. Bem legal isso aqui, né? Eu achei bacana também, embora eu não sei se eu entendi direito, mas lendo a explicação de como o Anubis funciona, eu tive a impressão que ele é mais voltado a prevenir aquele scraping massivo de bots de IA. Porque como ele é baseado em forçar o seu browser a calcular hashes, o que é uma operação, entre aspas, lenta, que não é lenta quando você, usuário, está navegando, mas é lenta quando é um bot que quer fazer scraping de milhões e milhões e milhões de páginas. Aí eu não sei o quanto que ele ajudaria no caso que é de, tipo, prevenir um OpenClaw da vida, porque se ele tá usando o browser no meu Mac, o browser do meu Mac consegue calcular um monte de hash numa boa e eu não quero acessar 1 zilhão de vezes. Então eu tive a impressão, me corri, vocês que entendem mais disso do que eu, vocês que estão ouvindo, né? O Mendes eu sei que não é especialista em Anubis, não é engenheiro de Anubis, né? Mas me expliquem talvez se eu não entendi direito, porque eu tenho a impressão que o Anubis funciona mais como um rate limiting do que como não bem uma verificação, mas um certo nível de garantia de que é mais provável que é um ser humano do que um robô que está usando a página. Eu também não conheci o projeto, então dessa vez eu não vou conseguir ajudar. Vou pedir ajuda dos ouvintes mesmo. gigahertz.fm/feedback. Seguindo sobre aquele assunto de montar PCs, o Fábio Plantonista falou: não sei como vocês não entraram no assunto de Hackintosh quando falaram sobre montar PCs. Quando o Hubble começou a falar sobre montar o PC, o sistema operacional que ele queria que tivesse macOS, ele foi pro Linux, quando a resposta clássica seria Hackintosh. Não sei. Sei que hoje, com a mudança para Apple Silicon, deve estar inviabilizando o Hackintosh. Não sei como é que tá a cena hoje em dia. Eu tenho um Hackintosh básico mal otimizado só para resolver coisas simples, porque eu não tenho computador Apple, mas ele falou que já tive, mas não é pra mim. Vocês já mexeram com esse tipo de coisa? Nunca fez parte. Não tive essa paciência, como você deve imaginar. Eu fiz 1 ou 2 vezes só, por esporte, basicamente. Que eu gosto dessas coisas de rodar coisa onde não é pra rodar, né? Tipo, máquina virtual de iPhone. Mas era uma bela de uma porcaria, às vezes, né, que eu testei, né, tanto é que o Fábio até mencionou, né, eu tenho um mal otimizado e tal. Eu tenho a impressão que nunca tá bem otimizado, né, e vai ter alguém que vai mandar um feedback falando, não, eu tenho um Hackintosh aqui que roda liso. Todo mundo que eu já vi falando isso, eu encosto no Hackintosh por 1 minuto e já não tá liso, não. Né? E realmente, com o Apple Silicon, por enquanto, o Apple Silicon não inviabiliza porque ainda existe suporte do macOS a Intel, mas provavelmente, num futuro próximo, o macOS vai passar a ser só Apple Silicon e aí
acabou o Hackintosh para todos os efeitos práticos. No meu caso, eu montei um PC justamente para não mexer com Mac. Eu queria fazer outras experiências. Por isso que eu acabei não comentando de Hackintosh. Cheguei a fazer também lá atrás, assim, tem muito tempo. Mesmo problema que o Rambo falou, assim, era tanto estresse que eu desisti. E aí foi quando eu acabei comprando o meu próprio Mac. Mas hoje eu nem penso em fazer um Hackintosh porque eu tenho aqui o Mac Mini, então ele já me atende 100%. Faria talvez por hobby, ou para brincar, para entender melhor como funciona, mas realmente ainda não passou pela minha cabeça isso. E a última vez que eu vi, ele só funcionava com placas de vídeo AMD, tinha que ser um hardware bem específico, então acho que eu nem conseguiria rodar aqui em casa. E aí quase nada funciona também, tipo... AirBuddy não funciona, por exemplo. Ask me how I know, né? E você vai ficar sempre correndo atrás de resolver pepino, que não pode atualizar a hora, tipo, saiu um update, não posso atualizar porque vai quebrar tudo, daí tem que resolver tudo de novo. Por isso que eu já fui direto pro Linux, porque o Linux dá trabalho também, e isso varia de acordo com a distro que você escolhe. Algumas são mais user-friendly, tipo Ubuntu, né? E aí tem tipo o Arch Linux, que é bem mais hostil, digamos assim, mas você vai estar trabalhando para fazer o negócio rodar em algo que ele foi feito para rodar, não trabalhando para desfazer algo que não foi feito para rodar em algo que não é para rodar, né? Tava ruim, parece que piorou, então não sei, não gosto muito da ideia não, mas quem gosta, tudo bem, nada contra, podem se divertir, fiquem à vontade, só não é pra mim também. Eu nunca tive muito contato com Hackintosh, eu sempre achei a ideia, assim como o desenvolvimento, a ideia é super legal, mas mão na massa, assim, nunca foi que eu sabia que ia bater cabeça mais do que eu estava disposto a passar esse estresse, assim. Mas eu sei que a galera é bem envolvida, bem apaixonada, isso eu acho o máximo. Agora, ainda sobre computadores, a gente semana passada falou sobre Mercado Livre, o OLX, que eu não tinha muita confiança em OLX, que eu falava que me lembrava, sei lá, Feira do... Como é que é? Feira do Rolo, Feira assim, do Mercado Rolo. do Rolo, etc, etc, etc. Mordi a língua. Fiz uma compra no OLX e deu certo. Olha! Foi mais rápido do que esperado. Pois é, eu também. Eu não sabia. Quando eu acordei aquele dia que eu ia fazer uma compra no OLX, mas eu comprei um teclado do teclado Magic Keyboard da Apple, bonitinho, né? Porque ele nem é o modelo mais atual, é o modelo que é menos arredondado nos cantinhos. Uhum. E eu procurei no Mercado Livre e tava meio caro, e o Mercado Livre enrolado pra pegar pela região. Eu falei, putz, tá bom, deixa eu ver lá o OLX, vai. E aí tinha um monte aqui pertinho de casa, que mostra... É até pouco seguro isso, mas cada um expõe os dados que quiser, eu imagino, né? Assim, mostrava o bairro, a cidade, até o bairro, né? Pra mim foi ótimo na hora de decidir. E tinha aquele lance de fazer a compra pela OLX, acrescentava uns... sei lá, deve ser proporcional ao preço, uns 30, 40 reais no teclado a mais, mas... E não dava pra você tirar esse seguro... o seguro opcional que você não tira da OLX. A taxa de serviço, no fim das contas. Mas lá eles até falam, se você não quiser, então combina aí por fora. Eles meio que incentivam isso. Aí eu combinei por fora, fui lá buscar na casa do cara que me vendeu e deu certo. E foi engraçado que eu passei lá, fui no fim do dia, assim, ele desceu. Ele tava meio nervoso, sabe? Ele foi mostrando um teclado assim, meio tremendo. Por estar vendendo por desconhecido, assim, uma coisa assim. Mas comprei um tecladinho. Tava achando que você ia assaltar ele, né? Pois é, né? Cheguei lá com a Lari pra mostrar, somos pessoas do bem, de casa, etc. Que é pra um projetinho que eu vou fazer esse teclado. Eu sou um homem de família. Exato. Então comprei meio na urgência, que foi pra usar com, quem tá vendo aqui, você tá vendo um Mac Mini, tá de ponta cabeça. Que lindo! Olha! Nossa, um é muito projetinho. fofinho esse Mac Né? Mini Mac Mini é muito pequenininho. bonitinho. É uma Apple TV glorificada. É pra um muito projeto bonitinho. que eu vou escrever a respeito daqui a algumas semanas. Ou seja, Marcos Mendes ganhou na Mega Sena, só pode. Se comprou um Mac Mini é porque ganhou na Mega Sena, não é possível. Então, eu não roubei, mas eu não comprei também. Ele foi gentilmente cedido pra Sim. um negócio aí. E você não conseguiu pela OLX também. Não, também não foi pela OLX, E não foi o Marco Arment que mandou também, né? É verdade. Não, também não. Ele tá botando pra uso lá o bando de Mac Mini dele. Mas tô empolgado pra fazer esse negocinho aqui. Mais detalhes nas próximas semanas, mas queria registrar aqui. Mordi a língua, comprei no OLX, deu certo, tá tudo bem. E tá gostando Maravilha. do teclado? Cara, é um ajuste, né? Porque ele é diferente um pouquinho a sensação do teclado do MacBook, que é o meu único teclado há 10 anos, basicamente, né? Troquei
de Macs, mas o teclado é meio parecido, né? E o principal é que eu até falei sobre isso na hora de trabalho essa semana, eu uso o meu MacBook em um apoio vertical para deixar ele mais ergonômico de digitar, e esse teclado, apesar de ele ter aqui, ele ter o formato gota, sei lá, né? é pequeno, a altura dele é muito pequena, então até eu remapear o algoritmo cerebral da posição, eu tô digitando bastante errado, mas é uma progressão, né? Sim. E no fim das contas, mesmo, eu concluí que eu não precisava ter comprado esse teclado. Porque eu comprei pra poder fazer a primeira configuração dele, do Mac. Podia ter pego um teclado Logitech de R$40 que ia dar meio na mesma, sabe? Qualquer teclado serve. Exato. Eu não tinha qualquer teclado. Não tem um teclado nessa casa. Você acha que eu vou comprar? Eu compro um bonitinho, né? Mas eu não tinha um monitor também, eu espetei na TV, o Mac Mini, uma TV de 55 polegadas, ele configurando ali. E depois disso eu conectei direto aqui no bagulho da Apple aqui, de ver o computador pelo outro pela rede, né? Então é assim que eu tô acessando ele. Quer dizer, não agora que ele tá desligado, né? Quem viu que ele tava sem cabo nenhum. Mas funcionou. Eu fui procurar o Remote Desktop lá da Apple, custa R$600 essa porcaria. Não, e não tem por que usar aquilo, porque o nativo já funciona super bem. Mas o nativo eu consigo me conectar se eu não estiver na mesma rede? Por exemplo, sair, tô trabalhando na rua. Consegue, mas exige um certo setup, mas consegue sim. Então, eu acho que o Apple Remote Desktop ele serve pra isso, suponho. Mas ele é mais pra, tipo, equipe de TI, essas coisas. Né? Se você quer usar remoto... Ó, eu vou te dar 2 opções. E aí fica a dica pra quem tá ouvindo também. E se alguém tiver uma dica melhor, pode... Existem serviços de terceiros que você pode usar, mas tem o Screens, o App Screens, que ele se integra com... E aí eu vou fazer uma coisa aqui que eu odeio, que é quando eu falo que eu abro um projeto no GitHub, e daí, pra você usar o Blur, tem que usar o Blur, né? É tipo, o Screens se conecta no Tailscale. E aí você abre o Screens lá no seu iPhone, no iPad, ou então... Não sei se tem pra Mac o Screens, mas deve ter. E aí ele mostra todos os seus Macs lá que estão na sua rede do Tailscale, você clica e acessa remotamente. É uma das formas que dá pra fazer, mas tem N outras formas que dá pra fazer. A única que eu não recomendo é você abrir a porta na sua rede de casa e acessar direto via IP, porque aí você está expondo toda a sua rede potencialmente. Sim, né? Então não é recomendado. Aí daqui a pouco tá no shodan.io lá o seu Mac Mini. Então eu recomendo fazer um túnel de alguma forma segura. Fora que provavelmente você teria que pedir um IP para sua operadora, que não costuma ser simples, a não ser que seja uma operadora local. Então não faça, vai pelo Tailscale, que é mais seguro, mais fácil também. Tem o Cloudflare Tunnel também, que é uma opção. Enfim, quando você for ver isso aí, você pode me chamar que eu te dou uma ajuda. Beleza. E seguindo aqui com os follow-ups de vocês, o Edelmar falou o seguinte: olá, amigos. Como o Marcos comentou no ADT 477 sobre a entrevista que ele e o Fabrício fizeram com o Logan e o Patrick, né, sobre o controle, eu queria elogiar o Marcos pelo seu incrível domínio do idioma inglês. Me abandonei falando isso em português. E queria saber se ele lê as perguntas durante a entrevista. Isso não é uma crítica. Se ele leu, fez uma fluência e fluidez ótima. Falou, PS, trabalho como intérprete de conferência, a famosa tradução simultânea, interpretar o Logan seria um grande desafio. Edelmar, obrigado, primeiro de tudo. Não foi lendo. Eu percebi que quando eu fazia uma lista fechada de perguntas numa sequência lógica pra entrevista, ficava chata a entrevista. Porque eu não tava fazendo entrevista, eu fazia um questionário pra pessoa. E eu não puxava assuntos que surgiam espontaneamente na conversa, porque eu ficava preocupado em fazer todas as perguntas da lista. Aí ficava chato. Então, hoje em dia, eu leio sobre a pessoa, eu formulo perguntas, deixo aqui as perguntas formuladas, mas eu tento não ler ou recorrer a elas. O que me ficou na cabeça eu vou fazendo, e durante a conversa eu vou passando ali, mas eu não leio mais a pergunta enquanto eu tô fazendo. Então a conversa toda com ele foi totalmente espontânea, sem leitura nenhuma. E isso de você falar de ser intérprete de conferência e interpretar ele teria sido um desafio, queria saber mais sobre isso. Porque a versão em português das entrevistas, o que eu tenho feito, né, quando eu edito? Eu transcrevo em inglês o que a pessoa falou, traduzo isso pro português, depois eu gravo falando mesmo tudo que a pessoa falou e aplico o filtro da voz da pessoa por cima.
porque aí fica dublada na voz da pessoa, mas mantém a cadência de fala, risada, entonação, que ainda só o texto pra voz por IA não funciona. E o jeito que ele falava, claro que eu não traduzo na mão, né? Daria pra fazer isso, o começo eu fazia isso, era um trabalho danado. Hoje você joga na IA. O Gemini, principalmente, sendo... Bom, tudo sobre Transformer do GPT nasceu por conta do Google para melhorar a tradução, né? Então faz completo sentido usar o Gemini para isso. E ele tem uma coisa que eu gostei, que é o seguinte: dá para eu pegar a transcrição inteira em inglês e falar, filhão, traduz. Ele traduz ela inteirinha em português, versus o ChatGPT, que ele traduz em blocos. Tipo, ele traduz pedaços e fala, tá, continua ali. Ah, beleza, vou continuar. Pode crer, né? Aí ele traduz mais um pouquinho, fala, tá, continua, segue. Então é mais chato. Tentando economizar Tolkien aí, ó. É, total. Ou então começa a editorializar o que a pessoa falou, ao invés de traduzir. Corta pedaço, resume argumento, fala, não, isso é uma entrevista, o que a pessoa disse, estamos aqui por causa disso, né? E com o Gemini não. Gemini, eu falo Gemini. Ele traduziu beleza, mas como ele traduziu mais literal, tinha muito o que seria o vício da linguagem do tipo aqui, né? Ah, não sei o que lá, e tipo isso. Ah, e tipo não sei o que. Tipo like. Não sei o que. Não sei se... o like o tempo inteiro. Tinha um outro vício de linguagem também que ele tinha bastante, que na hora que eu ia lendo em português a partir da tradução em inglês, também me dava umas tropeçadas, aí eu mexia um pouquinho. Mas eu quero saber, Demar, por que você teria sido desafiador dublar não, né? Traduzir ele, fazer a tradução simultânea do Logan. Mas quem não ouviu esse episódio, recomendo, viu? Porque ele é um cara que já passou pela Apple, passou pela NASA, passou pela OpenAI, tá lá no Google, tá liderando o AI Studio, junto com o Anti-Gravity, falou um pouquinho, bem rapidinho de Google I.O., né, que vai ser na semana que vem. Foi um papo bem legal, aprendi horrores. Inclusive, Edelmar, parabéns pelo seu trabalho, porque eu acho, pra mim, é o trabalho mais bizarro, assim, porque eu não consigo compreender como que uma pessoa consegue estar ouvindo em um idioma, traduzindo e falando em outro, sem se embolar completamente, que é o que aconteceria se eu tentasse fazer isso. Então eu acho incrível o trabalho de tradução simultânea, né, de intérprete. E eu comentei até, né, quando eu fiz a conferência no Japão lá, que tinha interpretação, e ainda numa conferência extremamente técnica, daí o pessoal fazendo lá o glossário de termos e tudo mais. É impressionante esse trabalho. É bem... Eu já tentei fazer coisa parecida pra dublar. Eu ia escutando a pessoa em inglês fazendo em português. Deu tudo errado, óbvio, né? Você não consigo nem falar direito só com as vozes da minha cabeça, com uma voz no meu ouvido ainda danou-se, né? É nessas horas que sai um sanduíche. Exatamente. E sobre o papo de vibe coding, o Ednilton Matos mandou pra gente uma coisa bem bacana. Falou assim, né? Que tá escutando o ADT há anos, enquanto faz entregas do iFood em São Paulo. E ele diz, um problema diário que eu tinha, aceitar pedidos sem saber se eu vou esperar 5 ou 40 minutos na loja. Percebi que o iFood tem esse dado, mas não mostra. Resolvi aprender a programar e criei o TESP, que é um app de Android que coleta tempos de espera dos próprios entregadores e mostra a média em tempo real antes de aceitar essa corrida. Ele falou que hoje o beta tem 55 usuários ativos e fala, construo entre um turno e outro, sem formação em tecnologia. Aí ele diz, achei que vocês iam curtir essa interseção de produto, dados e problema real de rua. Mandou o link que a gente, é claro, vai deixar aqui na descrição. Poderia ter sido um Amigos do DT isso aqui, mas a gente quis trazer pro papo de web coding. Muito bacana, Ednilton. Eu achei isso fantástico, achei muito legal, porque eu adoro esse tipo de solução inteligente, principalmente, que nem você disse, para um problema real de rua, que pessoas reais estão com um problema e você foi lá e criou uma solução, mesmo sem ter experiência na área, o que é mais incrível ainda. Parabéns. Incrível, assim, tanto a ideia quanto aparentemente a execução. Eu não faço entrega de iFood, então não vou poder testar, mas parece tá funcionando bem legal e me lembra um pouco, até curioso, que é uma área, totalmente outra área, mas a vibe é bem parecida, que ele fez pra galera saber o tempo de espera e tudo mais, e por muito tempo, hoje em dia acho que não é mais tão relevante, mas uma época tinha algo parecido, que era de tempo de review de app na App Store, que aí o pessoal mesmo, né, era crowdsourced, então o pessoal ia lá, falava quanto tempo levou, e aí você conseguia ver a média real sem ser o número
que a Apple informava, né? Então é algo bem parecido, muito legal. E o bom é que como ele faz as entregas, então ele tem todos os detalhes de como o aplicativo precisa funcionar, qual informação é mais importante. Inclusive eu achei legal que ele colocou o vídeo ali no site, um vídeo real, né, não é uma gravação de tela. Isso também é legal para mostrar como é que ele vai funcionar no dia a dia da pessoa ali, seja com a moto ou com a bicicleta. Então, pô, parabéns, baita projeto e excelente ideia, porque se você tá precisando, outra pessoa também pode precisar, né? Então, acho que toda ideia é válida e que bom que você tá conseguindo fazer o projeto. Parabéns. E eu gostei muito do nome também. Achei bem bolado. Bem legal. Eu achei legal até que ele colocou no final ali do site, feito por um motoboy de São Paulo para entregadores de São Paulo. Então, é realmente feito para quem vai usar. Então, acho que é o mais importante. Bem legal mesmo. E voltando a falar de AirPods, o Ezequiel França falou que faz um tempo a gente comentou das pontas da Comply. E ele fala, ficaram no meu radar. Dias atrás, o Rafael Fishman fez o review no Mac Magazine e me convenceu. Aí ele fala, vantagem da versão para os AirPods Pro 3, que dá para você comprar só o tamanho que você precisa. Peguei o S e o review curto. É como usar AirPods Pro 2 com vedação do 3. Quando chega parece meio fajuto, caixinha simples, mas o resultado foi excelente. O isolamento ficou igual ao das pontas da Apple, porém mais macias e ásperas, não lisas, né? O par saiu por 9 euros. Aí ele fala, achei ok. Aí eu digo, achei bem ok. E falou, obrigado pela dica. E mandou o link da matéria do Mac Magazine com o vídeo que mostra essas pontas da Comply. Nossa, muito legal. Obrigado por compartilhar experiências, Ezequiel. Agora me deu uma coceirinha aqui. Pois é. Tudo bem que aqui, né, 9 euros não são 9 dinheiros, mas já não entra no imposto das brusinhas, né? Então, acho que dá pra arriscar. Eu tô na mesma que ele, assim, eu tô pra comprar há anos. Eu fico um pouco de dúvida como ele vai funcionar com exercícios, porque eu uso muito o AirPods Pro pra correr, fazer exercício, enfim. E durante a corrida, às vezes, eu jogo água na cabeça, então não sei se essa ponteira tem algum problema com isso. Mas obrigado pela dica e tô na mesma que o Rambo agora, pensando em comprar. Eu até que acostumei, sabia? No comecinho eu tava estranhando um pouquinho, etc. Aí é aquilo de você não saber se as ponteiras de fato se acostumaram um pouquinho com o formato, né, do canal, da entrada ali, porque elas têm essa espuminha, ou se só eu que acostumei mesmo com a sensação de estar com os AirPods, porque no começo eu achei meio ruinzinho, até mudei de tamanho, né, que eu falei que eu gostava quanto maior o cotonete assim, enfiado no ouvido eu achava bom. Agora usando a menorzinho eu percebi que ele veda melhor, essa versão dos AirPods Pro 3. E já não tenho mais aquela, sei lá, 98% de satisfação, aqueles 2% que faziam falta, assim. Então acho que eu acostumei. O que é o contrário de trocar os fones de ouvido grandões. Que eu falei que esse aqui tá com a espuma toda já esfarelando, né? E aí eu recebi da Gorilla Shield 1 pra testar. E, cara, é muito diferente o perfil de som de um pro outro. E pra editar, é exatamente o que eu achei que ia acontecer. Perdi totalmente a referência. Eu tentei editar com os ajustes que eu costumo editar com o fone que eu tô acostumado, mas tem um ajuste fino que às vezes você tá falando mais perto do microfone, mais longe, mais alto, mais baixo, tem um apito maior, apito menor. Essa variaçãozinha de uma gravação pra outra, eu achei que eu tivesse editado, ajustando bonitinho e tal. Aí eu ia publicar, era o área de trabalho, que eu fui publicar agora à tarde. Falei, deixa eu só ver. Aí eu coloquei os fones de ouvido que eu tô usando agora com o Edge 35, falei, cara, ainda bem que eu coloquei, porque senão teria... Sim, eu não sei o quanto isso teria ficado perceptível pra quem não tem esse contexto todo. Uma coisa que a gente descobre quando começa a fazer podcast é que as pessoas reparam bem menos em qualidade do som, da captura da edição, do que a gente imagina, né? 2 episódios atrás... Teve um negócio no áudio. Agora um monte de gente vai mandar feedback falando, eu percebi. Não percebeu não. Percebeu agora que eu falei. Aliás, a gente não falou o que é. Manda pra gente, então, se você percebeu, o que foi. O que tinha de esquisito no áudio, não no episódio anterior, no que veio antes. Exato. Mas, e assim, né? Entre reparar e a pessoa mandar um comentário, reclamar, uma coisa assim, né? Sempre tem um que acorda meio bravo com a vida e reclama. Mas, no geral, isso não acontece, né? Mas eu falei, putz, ainda bem que eu pus meu fone de referência, que é esse aqui. Agora eu não sei, né? Se eu aprendo a editar e deixar tudo bonitinho do jeito que eu tô acostumado, só que no fone novo, se eu sigo usando isso aqui, compro outro para o Mequetrefe, que vai derreter daqui a um ano de novo. Sei lá, tô bem na dúvida do que fazer. Olha, uma coisa que talvez vai te deixar assustado pensa que
tem pessoas que sempre ouviram dessa forma diferente que você ouviu quando usou o fone diferente, e pra elas tá bom assim, é o que elas gostam de ouvir assim. Então, só que claro, se você tá fazendo os ajustes com um fone diferente, o perfil do áudio vai ficar diferente, daí de repente vai ter gente que vai ouvir diferente no fone que elas já estão acostumadas a ouvir e talvez possa estranhar, embora, como a gente falou, o nível de percepção costuma ser relativamente baixo para esse tipo de coisa. O que daria para fazer, eu não sei se o fone tem, mas acho que no próprio macOS tem alguma forma, é você fazer um ajuste de equalização. Pensei nisso. Do próprio Mac, do áudio do Mac, para tentar deixar um pouco mais próximo do fone anterior, para não afetar o que você tá editando, né? Uhum. Eu pensei nisso. E assim, já tem uma diferença de perfil de som entre esse fone e os AirPods, por exemplo. Quando eu tô editando, revisando tudo que no computador é de um jeito. Aí eu vou no Overcast e vou escutar, é de outro. Esse aqui eu reparo que ele é um pouco mais não é mais agudo, mas é mais tinny, é mais enlatado. Eu pensei na mesma palavra. Exato, né? E é metálico. O exato oposto, mais metalizado, isso é mais aberto, eu não sei definir de um outro jeito, é quase sinestésico isso. Mas, e os fones novos aqui, é muito mais, é um grave mais abafado, é mais encorpadão, assim, né? Deve ser o perfil do que o pessoal fala dos fones da Beats, por exemplo. Sim. Então, aí eu penso que as pessoas que têm fones da Beats já escutam desse jeito. Mas é porque eu edito do meu jeito. Se eu for editar agora... Então tem isso, né? Cada um já escuta com um perfil de áudio completamente diferente. Se eu, entre 3 fones aqui, né? Os AirPods, esse e o que eu tô testando. Cada um já escuta de um jeito. É uma guerra perdida você querer, né? Não tem um perfil único de áudio. Eu até pensei em justamente isso. Mexer nas configurações de áudio do Mac para ela ficar mais próximo possível do fone de ouvido atual. Mas eu tenho medo de fazer isso e depois bugar. E é tipo um ajuste de acessibilidade sem eu precisar, assim, sabe? Não, tem uma resistência. Tipo ajuste de cor, sei lá, de saturação da tela ou de mexer. Cara, esquece. Nunca mais vai conseguir deixar do jeito que era antes. Você perde totalmente a referência de como é que é de verdade. Sendo que não existe de verdade. Cada um é de um jeito. É difícil, viu? Essa ciência não é nada exata. Mas esse novo fone, você se sentiu confortável com ele? Porque tem isso também, né? Porque às vezes você faz toda essa configuração e, sei lá, depois de 1 hora de uso você resolve não... Sim, é mais até, mais quem tá vendo aqui a gravação tá vendo. É um estilinho de fone que você já viu, um parecido assim. E o acolchoado dele é super bom. Eu ia falar isso, parece bom. Parece bom. Mas... engraçado, eu tive um Beats, aquele... Eu não vou lembrar qual é o nome. Aquele não é esse que abraça a orelha inteira, mas me incomodava muito porque ele pressionava muito a minha cabeça. Por mais que eu... É o Beats Solo Pro ou Beats Solo Pro. Isso, exato. Eu não me lembro qual, mas era o Solo Pro. Nossa, mas me incomodava muito. Eu adorava o som dele, achava maravilhoso. É exatamente esse, da mesma cor, azul. Da mesma cor, inclusive, cara. O Rambo tá mostrando na gravação aqui é o eu não azulzinho. vou abrir ele porque ele vai ligar e é capaz de conectar no Mac aqui e dar ruim. Então deixa ele quietinho. Não vou nem mexer muito. Não, eu adoro o som dele porque eu gosto de um som um pouco mais grave, esse som mais fechado. Dói. Depois de um tempo começa a doer. É verdade. E ainda mais pra mim que usa óculos, porque ele não abraça a orelha inteira, mas ele fica só no meio, assim. Exato, mas pra quem usa óculos já é o suficiente pra ele ficar por cima da haste do óculos. Então, incomoda muito depois de muitas horas de uso. E esse que eu tô agora, o Sony XM4, alguma coisa, ele não tem isso, porque ele abraça, só que ele não aperta a minha cabeça. É até um dos motivos que eu nunca mais testei nenhum outro fone, porque eu falei, eu acho que eu encontrei o fone perfeito pra mim. Eu tenho muita vontade de testar o Cuba com K, que é uma marca brasileira, é de um canal até chamado Mind the Headphone, que o cara faz testes de microfone, de fone, enfim, ele é especializado nisso, e aí ele fez esse fone brasileiro, eu nunca testei, tenho muita vontade de testar, ele tem um estilão meio antigo, né, mas eu tenho até medo, porque eu me encaixei tão bem com esse Sony XM4 ou XM5, não sei o que, um dia eu descubro qual é, que eu tô na mesma que você, o Mendes, que assim, tá funcionando, né, não quero testar outra coisa, porque tá legal. Tem uma marca de fone de ouvido que eu acho linda. Eu nunca usei. Não sei se são bons. Chama Meze.
M-E-Z-E. Eles têm uns fones de ouvido desses over the ear, assim, que os cocos que vão no fone são de madeira. E é um acabamento tô vendo aqui. super bonito. Tenho vontade de testar, porque não eram baratos. Hoje não deve ser barato, né? Mas, nossa, como eu acho bonito. Uns detalhezinhos em dourado, assim. Nossa, muito lindo. Tô vendo aqui agora, realmente. É completamente o oposto do meu gosto estético, mas eu entendo porque que você acharia maneiro, porque tem um design bacana. E é 2.100 e poucos reais. Os AirPods Max são mais caros. É verdade. Sim. Esse Cuba é nesse mesmo estilo, né? Com um design meio antigo, assim, todo em madeira. Eu acho bem bonito também. Eu acho fones, assim, no geral, eu acho muito bonito. Eu adoro ficar olhando, eu adoro ver esses reviews. Eu gosto muito dos fones da Sennheiser também. Nunca comprei, já testei vários. Tinha um também nesse estilo mais antigo, marrom, aquele marrom madeira envelhecida, sabe? Que eu era apaixonado, mas na época era mais de R$2.000 aqui no Brasil, e isso em 2016. Então, imagina agora, né? Então, assim, eu acabei desistindo, mas é legal, eu curto fones diferentes. O que me preocupa desse Cuba, tô vendo aqui as imagens, é acontecer o mesmo que acontece com o Solo Pro. Porque pelo tamanho que ele parece ter ali, parece... Porque o problema é que ele aperta a sua orelha bem no meio, assim. Exatamente. Ele não distribui a pressão numa área maior pra, né, dar uma suavizada. E aí, principalmente quando usa óculos, que nem você disse, aí aperta tanto a haste dos óculos quanto o meio da orelha, acaba ficando bem desconfortável. Exatamente. É um dos motivos que eu nunca comprei. Eu só fico namorando esse fone. Todo mundo tem um desse na wishlist, né? Não tem jeito. E para concluir os follow-ups, a gente comentou aqui algumas vezes sobre o Sebastian DeWeef, que trabalhou na Apple um tempo, é famosamente o cara que desenvolveu o Find My Friends ou Game Center? Find My Friends, né? E com a ajuda lá do Jobs, e Jobs deu os pitacos, etc. E ele saiu da Apple, formou a empresa que foi super responsável pelo, sei lá, a atenção que o mundo passou a dar, uma parte do mundo, né? O nicho do mundo de fotografia passou a dar para fotografia com um pouco mais de aplicativo mais avançado, o Halide, e passou anos ali, eles fizeram até um aplicativo de vídeo depois de um tempo também. E aí, meio de surpresa, faz uns meses, veio a boa notícia. Sebastian DeWeef vai se juntar à Apple. Tá saindo lá da Lux, né? O nome da empresa. E aí depois a gente ficou sabendo até que rolou meio um bafafá, bastidores, toda uma confusão a respeito disso. Mas o ponto é, ele já vem trabalhando na Apple já faz uns meses. E nessa última semana, o Mark Gurman... Ele deve ter ficado... Eu desconfio que ele ficou mordido com uma matéria que o John Gruber publicou, dando um peteleco na orelha dele. Ele publicou uma matéria cheia de vazamento do que a gente pode esperar do iOS 27, etc, pra ele mostrar que ele sabe do que ele tá falando, do que ele tem boas fontes, etc. E muito da matéria foi a respeito do aplicativo de câmera do iOS 27, que ele falou que vai ser totalmente reformulado, customizável, com funções que a pessoa pode escolher para ter ali na parte de cima, na lateral, de fotografia mais avançada e coisa assim. E esse contexto é para falar o quê? O Carlos Alberto disse: parece que, notícia de ontem, o Sebastian DeWeef teve uma grande participação no aplicativo de câmera do iOS 27. Aí ele fala, acho que vai rolar muita água nesse caso aí do Halide, que a gente falou dessa parte de bastidores, mas o ponto é, será que deu tempo, aí sou eu perguntando, das contribuições dele entrarem já pro iOS 27? Olha, assim, não é impossível, mas considerando Apple, eu acho pouco provável, porque é muito pouco tempo para você desenvolver a ideia, implementar a ideia a ponto de conseguir lançar como beta daqui menos de um mês, né? Então eu acho um pouco ousada essa timeline, a não ser que, tipo, sei lá, já tava mais de meio caminho andado e ele só opinou ali, deu pitaco nas finalizações, o que aí também provavelmente quer dizer que o resultado talvez não seja, né, o que a gente espera de repente. Mas o que me chamou mais atenção nessa história é, assim, já tá rolando um processo lá por conta de tretas financeiras envolvendo a empresa que ele saiu. Será que vai rolar também um processo de tipo, não sei se IP, né, de copyright ou de tipo non-compete, não sei se tinha alguma coisa
nesse sentido, no agreement de sociedade deles lá, alguma coisa, porque é complicado, o cara sai da empresa que fazia o app e aí vai pra Apple e no ano seguinte, menos de um ano depois, a Apple lança um app com vários dos recursos, né, sendo que não foi, a Apple não adquiriu a empresa, né, a Apple só, entre aspas, adquiriu ele, né, e a empresa não é só dele, então ele não pode sair copiando as coisas, né, então não sei como é que fica nessa questão, embora o Sebastian seja designer, não desenvolvedor, eu não sei nem se ele tinha acesso ao código, por exemplo, né, mas é como eu já disse várias vezes, código não é tão especial assim, né, você tendo o conceito e bons desenvolvedores, que a Apple com certeza tem, que entendem bastante das APIs do iOS e tudo mais, então eu acho que existe uma possibilidade, mas eu acho uma possibilidade bem pequena disso já tá pronto para sair agora como beta em tão pouco tempo. E não teve uma reformulação há bem pouco tempo também? No iOS 26, que eu ia até falar, é o segundo ano seguinte que a gente tem... Pois é. Rumor de reformulação do app de câmera, que teve rumor ano passado e de fato aconteceu, mas foi do Liquid Glass, assim, não foi grande, tipo, não mudou completamente o conceito de como o app de câmera funciona, foi mais um refresh visual. Mas eu acho muito pouco tempo pra ela mudar de novo, porque mudaram alguns botões de lugar, e as pessoas odiaram. Exato, então teve uma reclamação grande em cima disso. Eu acho muito pouco tempo para ele ter desenvolvido algo novo e para a Apple trocar. Eu acho que esse ano o foco dela total vai ser AI, e ela vai enfiar AI em qualquer coisa, principalmente em câmera, mas trocar o aplicativo de câmera inteiro e correr o risco da galera reclamar de novo, acho muito cedo. Talvez poderiam mostrar alguma coisa prometendo, né, a novidade pro iOS 27.x, mas já no primeiro lançamento eu acho muito pouco provável. Ou quem sabe eles lançam um app separado de câmera, que vai ser tipo Câmera Pro Camera, Apple Pro Camera. Pois é, né? Porque também já houve rumores no passado sobre isso, e de repente a fonte do Gurman sabe que tá rolando esse trabalho lá, mas não sabe que é um app à parte, né? Nossa, eu já imagino a galera reclamando de um aplicativo Pro de câmera separado. Nossa, já consigo imaginar isso. Uma coisa que eu gostei desse report do Gurman é que aparentemente vai ter uma flexibilidade de o quão pro que você quer que seja esse aplicativo de câmera, né? E esse rumor do ano passado, a gente até falou sobre isso, acho, quando saiu, que teve aquele aplicativo de câmera mesmo que saiu, que a Apple lançou, ela atualizou, um desses mais pro mesmo, que pra quem usa o iPhone, até como... O Final Cut Camera. Isso, exato. Não lembrava qual que era esse app. A gente até falou, será que o telefone sem fio do rumor de que a Apple ia lançar um aplicativo super parrudo profissional de câmera era, na verdade, o Final Cut Camera, né? E aparentemente não, porque ela deve fazer isso. Eu, há muito tempo, reclamava do aplicativo de câmera, dele ter aquele carrossel infinito de você, né, tentar dar um zoom, você arrastava pro lado, aí você tava no portrait, aí é o que eu sempre falo, o pássaro já voou, você conseguia se achar no que você queria fazer, né? Então você poder customizar que tipo de ajuste você quer, de exposição, de ISO, se você não costuma mexer no ISO, você não vai mexer ali, você bota só, arrasta pra cima e pra baixo ali na exposição, vai ser, pelo menos na minha cabeça, tá ótimo. Vamos ver na prática como é que vai ser, né? E a Apple dar opção é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque ela escolhe as opções que ela quer dar, e se nenhuma delas for como a sua cabeça acha que tinha que ser opção, sinto muito, espera ela tentar de novo, inevitavelmente, no ano que vem, né? Mas eu gostei dessa ideia, e sempre teve essa discussão se a Apple precisava fazer um aplicativo separado de câmera com funções mais profissionais, deixando o aplicativo de câmera nativo, entre aspas, essa simplicidade toda, point and shoot, no máximo você faz um ajuste ou outro, ou se ela deveria complicar o aplicativo de câmera a ponto de talvez irritar as pessoas que só querem um aplicativo mais simples mesmo. Eu prefiro essa segunda opção, porque na pior das hipóteses, você dá mais contato para mais pessoas, para a possibilidade de fotografia que elas não sabiam que existia. Talvez elas aprendam a mexer. Olha que maravilha, né? Ficar subestimando a inteligência do mundo inteiro e fazer um app separado só para quem não ia querer mexer nesse app mais complicado poder seguir tirando as fotos,
não sei se nivelar tão por baixo assim é a melhor escolha. Eu acho que você é que tá superestimando a capacidade do usuário de iPhone médio, assim, nada contra, tem até amigos que são, mas a pessoa que tem o seu iPhone ali, ela só quer abrir a câmera, apertar um botão e apontar o celular in the general direction do que quer fotografar e apertar um botão e sair uma foto boa. É isso. Então, eu tava num evento esses dias, eu vi uma pessoa, sabe aquela selfie de mesa de almoço de família, assim, tipo, a pessoa nem se dá o trabalho, tipo, só pega assim e segura o botão daquele jeito que ele vai tirando um monte de foto, assim, e aí depois escolher uma ali que ficou mais ou menos, que não tinha ninguém piscando, e é isso. Se pá, já teve a IA ali do Google que já tirou o olho piscando e bola pra frente. Eu acho que acaba virando, se tentar fazer isso, acaba virando um negócio tipo janelas no iPad, que tenta ser tudo pra todo mundo e acaba não sendo nada pra ninguém, né? Que é tipo, isso aqui a gente quer simplificar e na tentativa de simplificar acaba complicando e consegue irritar o usuário Pro e o usuário básico ao mesmo tempo. Eu acho que o iPhone sempre foi muito famoso por justamente ser isso que você falou, né? De você pegar o iPhone, tirar uma foto e ela ficar boa. Você não tem muito trabalho ali de parar, focar e mudar ângulo. Não, você pega, tira a foto, nossa, ficou boa. O iPhone sempre teve essa fama. E agilidade também, né? E agilidade, exato. Tá acontecendo um negócio aqui, eu quero fotografar, em menos de um segundo você abre a câmera e tira a foto, né? Exatamente. Então eu acho também muito difícil isso ficar exposto de forma fácil. Eu chutaria um ou outro aplicativo ou um botão de câmera Pro dentro de acessibilidade, que a Apple enfia essas coisas em acessibilidade. Mas daí isso seria sacanagem, né? Tipo, dá pra rodar a app de Mac no iPad, mas tá em acessibilidade. Mas assim, eu fiquei pensando até do meu ponto de vista, né? Porque eu falei desse lance de abrir e tirar a foto em um segundo. Eu mesmo que uso o Halide, tem momentos que eu quero tirar uma foto rápida em um segundo de alguma coisa que tá acontecendo, tipo, o Yoshi tá fazendo alguma coisa engraçada e daqui a pouco ele vai parar, então tem que tirar a foto imediatamente. Ou então, tô na rua e vi uma coisa engraçada, quero tirar, ou curiosa, enfim, ou quero tirar foto da placa de algum lugar que eu quero lembrar depois. Aí eu uso a câmera do iPhone, eu arrasto ali na lock screen pro lado e pego a câmera do iPhone. Se eu quero tirar uma foto mesmo, que eu quero, né, uma foto trabalhadinha, que eu vou enquadrar bonitinho, aí eu tenho o botãozinho embaixo ali que abre o Halide. Se o app de câmera nativo do iPhone virar, digamos assim, se eu conseguir transformar ele num Halide da vida, isso ia me irritar, porque daí ia ter o momento que eu quero só tirar a foto, né, momentânea ali, em menos de um segundo, e aí em vez de abrir o app de câmera, ia abrir, entre aspas, o Halide, mas não é o que eu quero naquele momento. Então teria que ter, tipo, uma forma de eu criar um atalho que abre o app de câmera no modo básico e outro que abre no modo Pro. Então se é pra fazer assim, então faz 2 apps. Pronto. Acabei de argumentar aqui a favor de 2 apps. Eu acho que eu não consigo, nem eu consigo me convencer do contrário agora. Não, e ouvindo isso eu consigo ver o processo chegando. Assim, não tem como a Apple não ser processada. Se ela lançar... Esse aplicativo pode estar em produção há 15 anos e ele chegou no aplicativo agora e só deu um tapa no visual. A Apple vai ser processada falando que roubou a ideia do Halide ou coisa parecida. Isso é certo. Cada vez que a gente está falando alguma coisa nova ou ideia, eu consigo ver a matéria lá no 9to5 Mac no dia seguinte falando que a Apple está sendo processada. Aliás, obrigado pela menção nessa semana no Bom Dia Tech, né? E no fim das contas, sim, esse lance todo da câmera foi uma das coisas que o Gurman trouxe nesse report enorme dele. Ele falou também sobre o que a gente pode esperar da carangueja nesse ano. Ele fez um recap dos vazamentos que ele já fez sobre isso e também coisas novas do que esperar. Falou de Liquid Glass e a gente vai falar sobre isso também, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/ADT, eles dão 3 meses para você seguir usando quando acabar esse primeiro ano. E é uma coisa que é excelente para você, por exemplo, que tem uma vida muito móvel. Se você usa Wi-Fi de hotel, de aeroporto, do Airbnb,
Nessa semana, por exemplo, fui ficar num hotel e me disseram, olha, se você conectar no Wi-Fi, você ganha mais pontos de fidelidade. Eu pensei, por que será, né? Aí eu conectei, usei ExpressVPN, meus dados ficaram seguros, tudo criptografado, então fiz login, acessei coisa do banco, ficou tudo seguro em ExpressVPN. Sabe quais dados foram trafegados. E para streaming, é muito bacana também você usar ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar para rotear a sua conexão, eles têm servidores em mais de 100 países, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui do Brasil. O contrário também, tá viajando, quer ver o que só tem aqui do Brasil, você roteia pelo Brasil e pronto, você vê. Ou se você tá no Brasil e só quer pedir a conexão, tudo bem, roteia pelo Brasil. Aí você protege os dados sem que ele dê uma volta no planeta, indo e voltando. E pra ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/adt, testa por um mês de graça e se você acessar um plano anual, eles dão 3 meses de acesso extra aí quando acabar esse primeiro ano. Muito obrigado ao ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Muito bem, carangueja pro iOS 27. O Graham tinha comentado já que o convite da WWDC, no ano em que todo mundo finalmente se convenceu de que convite da WWDC não tem nada a ver com o que vai ser anunciado, ele falou o quê? Que na verdade a arte do convite ela é inspirada justamente na animação nova que a Apple criou para carangueja, porque ela desperdiçou a animação atual do arco-íris com a carangueja que não recebeu IA. E aí ela queria já marcar de novo uma coisa nova dessa carangueja que vai vir. Feita em parceria, a base dela vai ser o Gemini do Google, porque ela não conseguiu fazer a IA dela, né? Ele tinha comentado já que os iPhones com Dynamic Island, ela vai morar ali dentro. Então, você, quando for ativar ou pelo botão Power, né, segurando, ou o comando de voz, vai ter um brilho, uma animação ali nessa pílula da Dynamic Island, com essas aberrações cromáticas, que são mais ou menos no estilo aí do convite da WWDC, e aí é por ali que você vai interagir com ela, e até vai ter as opções de você fazer Search e Ask, ou você só pedir para ela e ela pesquisa para você, ou você a partir dela fazer uma pesquisa no Google e coisa assim. E ele falou umas coisas extras, por exemplo, que vai ter um gesto novo agora no sistema. Quando a gente está usando o iPhone, né, se você arrastar de cima para baixo a partir da direita, você vê a central de controle. Se você arrastar de cima para baixo a partir da esquerda, você vê a central de notificações. Agora, de acordo com o Gurman, se você arrastar de cima para baixo no centro, que hoje em dia traz ainda a central de notificação, vai trazer essa interface de busca caranguejica que vai funcionar tanto pro sistema, para dentro, para você pesquisar uma coisa em aplicativos, em arquivos, nos seus dados, quanto também para você interagir direto com ela. Além disso, isso é uma coisa que ele tinha vazado já, finalmente vai ter um aplicativo da carangueja para poder oferecer uma experiência de interação próxima de um chatbot. Então a conversa, como se fosse uma conversa de iMessage, sei lá, não sei se vai ter búrias, mas síncrona, por cada um falando vai, volta, resposta, pergunta, etc. Você poder subir arquivo, subir foto também, para poder fazer parte do contexto, que nem é com conversa com o ChatGPT, com o Claude. E junto disso vai ter um modo de voz, né, para você não digitar, e aí volta mesmo à base do que é a carangueja. Então, nesse ano, aparentemente, não só vai ter essa reformulação, mas ela vai estar mais presente de uma forma mais perene pelo sistema, inclusive com você conseguindo interagir com ela por texto ou por voz, ou subindo coisa com uma busca que hoje é o Spotlight, só que a partir de qualquer ponto com o aplicativo aberto, arrastando de cima para baixo. Vocês gostaram tanto quanto eu do potencial, pelo menos, dessa notícia? Ou é só mais umas complicações e só pagando pra ver? Eu gostei da ideia, eu acho que, na verdade, o Gurman, ele é notoriamente ruim em descrever esse tipo de coisa. Então eu vou tentar traduzir de Gurmanês pra como eu entendo que isso vai funcionar. Eu não acho que vai ser você swipe de cima pra baixo como se fosse tipo Control Center ou Central. Eu acho que é você puxar a Dynamic Island pra baixo. Pode ser. Como se fosse uma cordinha de persiana, assim. E aí eu já imagino que vai ter uma animaçãozinha bonitinha, interativa, fluida, que você puxa ali e aí vira com esse efeito sonoro, inclusive. Daí você vai ali e já faz a busca na tela ou na carangueja, ou enfim, começa uma nova tarefa ali. Gostei bastante da ideia, eu acho que tem bastante potencial. É uma interação que hoje em dia, quem tem um iPhone com Dynamic Island pode testar aí agora. Se você tiver sem nada na Dynamic Island, se você puxar pra baixo nela, ela dá uma geleificada e volta, né? Então já é uma interação que tá ali, mas não serve
serve pra nada atualmente. O que você pode fazer, inclusive, pra quem não sabe, fica a dica, se você tem algo na Dynamic Island, tipo, tá tocando um podcast, fica ali, você quer esconder, se você dá um swipe pra dentro, ela colapsa com esse efeito sonoro também. E aí você faz isso e ela desaparece, e aí se você puxar pra fora, ela aparece de novo. Mas gostei da ideia. É engraçado, tem algumas coisas que ele descreve que é bem provável que a Apple mostre na Keynote e eu tenha a mesma reação. Mas já não era assim? Já não tinha isso? Tipo, tem uma animação do teclado que as teclas sobem de baixo pra cima. Mas já é assim quando abre o teclado. Já tem essa animação. Então não sei, de repente mudou algum detalhe que não foi, né, explicado direito aqui. Mas, no geral, parece boas novidades. Resta saber se vai rolar mesmo e, se rolar, se já vai estar no primeiro beta. Porque, né, tem aquele lance. E se não for estar no primeiro beta, provavelmente a Apple não vai mencionar na Keynote. Eu gosto da ideia, mas eu também gosto da interação. Como você pode chamar a Siri hoje, eu acho interessante, que é dar 2 tapinhas ali embaixo, né, na barrinha da home. Eu acho interessante, se você toca ali, ela abre. Então, eu acho uma forma rápida e fácil, mas não me incomoda usar, talvez, a Dynamic Island para isso. Mas é interessante, parece bom. Eu só quero ver quanto ela vai estar integrada no sistema de verdade. A gente teve a apresentação essa semana, né, do The Android Show, e eles falaram sobre o Gemini Intelligence, que agora é o Gemini rodando em cima do Android e sendo mais inteligente, literalmente. Que claro que tinha que ter um nome novo, né, pra variar. Exato. E eles estão chamando de GI, que é o mesmo termo para gastrointestinal. Eu pensei a mesma coisa. E sempre é associado a problemas. Então eu achei uma péssima escolha de sigla, mas seguindo. The Pita, they have a GI bleed. Exatamente. Né? Tipo... Nunca, mas enfim, foi só um detalhe. Mas o que eu achei interessante é que ele fica mais inteligente analisando os dados que você tem em tela, enfim. É a mesma coisa que o Romo falou agora há pouco, né? Você olha e fala, mas já não era assim? Acho que não era, mas parece mais inteligente. Eu espero isso da carangueja. Afinal de contas, ela não é inteligente, mas que ela consiga integrar melhor com o sistema. Eu sinto falta, por exemplo, de abrir uma tela de um e-mail e ela já conseguir interpretar o que está ali para salvar um evento, por exemplo. Coisas simples que ela hoje não faz. Você tem que dar muitas voltas para conseguir fazer isso. Então, eu espero isso. E eu também espero que o balão, se a gente tiver balão de conversa com ela, seja verde, né? Porque vai estar com o Gemini rodando por baixo, então tem que ser verde. Excelente. Agora que tem RCS, vai dar para usar a carangueja por meio do Gemini. Eu tô com expectativa bem alta, porque eu acho que a primeira vez que eu falei que precisava ter um aplicativo da carangueja para as pessoas poderem interagir, eu escrevia pro blog do iPhone ainda, então faz tempo. E eu lembro que teve antes de sair o E aí Carangueja, teve uma matéria de wishlist que a gente ia publicar, acabou não publicando, e eu tinha previsto o E aí Carangueja antes de saber. Eu falei, putz, o mundo nunca vai saber, né? Mas um aplicativo sempre fez total sentido, tá mais depois aí que saíram, que o mundo acostumou a falar com LLM por chatbot, o que eu acho, por chatbot no contexto, que eu ainda acho que voz vai ser o jeito mais natural, mas a gente fala sobre isso no outro momento, né? Mas junto dessas matérias todas tem saído também, né? Que a Apple tá preparando um jeito de a carangueja poder interagir com os aplicativos entre aplicativos, que é tudo que eu sempre quis também, que especialmente depois que saíram partes agênticas e etc, a substituição da API e do Siri Intents e do App Intents para você botar a carangueja fazendo para você o resultado que você sabe que existe, mas não sabe como fazer, para mim fecha muito bem essa conta. Eu falei várias vezes, tô repetindo aqui, né? Então, algumas das matérias dos vazamentos que o Graham tem publicado tocam nisso. Acho que é muita coisa para esperar que venha já nesse primeiro ano, mas é a coisa mais óbvia do mundo que, pra mim, pelo menos, é a evolução de como é que vai ser. Se começar bem, ótima notícia. Considerando que não começou bem já faz 2 anos. Quer dizer, faz 10, né? Mas ainda assim, tá 2 anos prometendo. Vou ver se nesse ano, finalmente, isso tudo sai do papel. E eu tô curioso pra ver se ela vai manter o nome, né? Porque é um rumor que vai e volta todo ano. Eu acho que ela vai continuar com Carangueja, mas eu tô surpreso por não ter aparecido nesse relatório do Gurman. Será? Eu não consigo imaginar ela trocando o nome não, sabia? Já vi boas defesas disso, mas
É um nome envenenado já, né? Sim, E a própria sim. animação, ela trocar a animação, por exemplo, que eu não achava que ele ia trocar. Eu achava que ela falou, gente, tá bom, daqui a 6 meses vocês não lembram mais que teve nada disso, usa aí, deixa o saco. Eu achava que ia ser Não, e mais só por a aí. gente liga pra isso também. Exato, É. exato. Ninguém liga pra Exatamente. isso. E o mercado inteiro adotou essa animação de arco-íris, né? Uhum. Todas as Aham. empresas estão com a mesma animação. É incrível isso. Mas eu achei que ela poderia querer trocar de nome por causa desse, enfim, do passado ruim da Carangueja. Mas eu acho que dessa vez, até pelo menos até agora, não apareceu nenhum novo rumor sobre isso, né? Então, vamos ver. Eu lembro que quando ela foi lançar a Apple Intelligence, que o cubo da Quinta Avenida colocou arco-íris no cubo. Aham. Uhum. Tinha Sim. aquele cara na frente da loja, I say A, you say I, A, Que vergonha alheia. Vergonhoso, enfim. Pra trazer mas para trazer a logo com arco-íris de volta nos produtos, ela não quer, né? Poxa. Exatamente. E finalizando assim, os reportes todos do Gurman, ele comentou que a Apple vai... Isso também é assim, né? Não é exatamente uma surpresa, mas que o iOS 27 vai trazer umas melhorias para deixar o Liquid Glass um pouquinho mais acertado, mais arredondado, mais condizente, até de usabilidade do que tá hoje em dia. Então, as barras de, sei lá, da App Store, né? Que você tem a busca, se você ativar a busca, recolhe as abas de navegação, se ativa a navegação, meio confuso, né? Eu odiei isso e eu só Uhum. percebi isso recentemente. Pra pedir fotos, Porque- se é possível. Acontece, tem acontecido realmente, eu tô num app, eu entrei na busca e por um momento eu me perco, assim, eu não sei mais como que eu volto. Então, se eu tô me perdendo com isso, imagina um usuário comum, né? Imagina a tia Cotinha tentando usar o iPhone lá, que atualizou sem ela saber, sozinha. Um dia ela acordou, foi usar o iPhone e tava diferente. Nossa, e agora? Como é que eu volto aqui, né? Exato. Então, esses ajustes de interface e usabilidade vão permear todo o sistema. Ele deu os exemplos, né? Tipo, tipo de câmera. Ah, o aplicativo de câmera vai ter os botões vão estar na direita, que vai ter o aplicativo da esquerda, o botão da esquerda que vai deixar você ativar a carangueja lá dentro para fazer busca visual. A gente nem falou sobre isso, não sei se isso seria muito utilizado, mas vai ter também o modo carangueja dentro do aplicativo de câmera, mas que vai ter esses ajustes aí todos de... Eu não sei vocês, mas eu já nem lembro que o Liquid Glass foi esse problema Uhum. Eu todo. também não. Super de boa. Rolou, né? Eu curto, inclusive, eu acho bem legal. É outra coisa que o mercado também adotou. Agora tudo quanto é lugar tem vidro. Ah, eu vi umas coisinhas na apresentação do Android ali. Eu ia falar exatamente a mesma coisa, porque eles falaram, não, a gente não vai colocar vidro no sistema. Aí na apresentação, vidro. O Android tava com o símbolozinho de vidro, né? Tava transparente. Vrido pra todo lado. Mas, assim, eu acho que o mercado acaba se adaptando, ficando muito parecido. Então, eu particularmente curto, gosto bastante. Acostumei. Eu acho as animações bem bonitas. Mas é aquilo também, não tem problema de acessibilidade. Eu sei que para quem tem, foi um impacto muito grande. Então, tem esses probleminhas de visualização em alguns itens. Mas eu acho que ela já melhorou muito, né? Desde o lançamento, então. Que é o contrário do macOS. macOS e isso é uma coisa que ele vazou também esses dias, que no macOS vai ter um talento maior para deixar ele bom visualmente, porque o Liquid Glass foi bem pela metade no macOS e pra mim tanto eu só quero que volte a funcionar a busca, só quero que volte a funcionar o Spotlight. A gente já reclamou disso aqui muito, mas putz, tá terrível. Acostumei com o Raycast agora, não. Vocês então. falaram tanto do Raycast que eu comecei a usar, me acostumei. Agora se eu tiver que sair dele de novo, não, esquece. Tô bem feliz com ele. Liquid Glass no macOS tá mais pra Liquid Blé, né? Que, aliás, o Raycast não é Liquid Glass ainda, né? É verdade. Não é. Verdade. Tem uma coisa que eu acho legal do Raycast, é que ele bota as guias de alinhamento quando você vai arrastar pra um lado, pro outro. Nossa, ele sim. bota, né, pra dar o snap e mostra matematicamente se você tá no centro, se você tá... Eu Isso acho ótimo isso. você vê que a pessoa tem OCD, né? Quem fez isso aí. É que nem os widgets do AirBuddy no AirBuddy 3 são assim também. Tem os alignment guides. Aham. Eu Não acho conhecia. ótimo. Tô brincando aqui agora com o Raycast. muito Fiquei com bom. ele pra lá e pra cá. Eu descobri por engano, né? Fui arrastar pro lado, apareceu as guias e falei, olha, aí você Bem legal. brinca de fazer... Eu sinto falta de ter o alinhamento central vertical, mas tudo bem, eu tô reclamando da barriga cheia.
Enfim, bom, pessoal, digam pra gente o que vocês acharam, não só do report do Gurman, mas também das expectativas de vocês dentro do que ele falou, se vocês acham promissor, arriscado, a gente quer saber de vocês em gigahertz.tv/feedback, que é onde vocês mandam as perguntas também, ou os comentários, sugestões de pauta e de perguntas recebemos nessa última semana. A gente vai trazer aqui o Alô ADT. O Daniel falou o seguinte: quero comprar 4 AirTags, porque eu vou viajar e vou levar muitas malas para trabalho, eu queria colocar um dispositivo em cada uma. O da Apple é razoavelmente caro, mesmo de primeira geração, usado. Vocês têm experiência com algum de uma outra marca que funcione semelhante e que seja bom? Olha, eu comprei um AirTag-like no Mercado Livre uns tempos atrás e não é ruim, porém ele não tem todos os recursos do AirTag. Eu não tenho experiência com algum que tenha o Precision Finding, por exemplo, que eu acho que está disponível para terceiros, mas eu não tenho certeza. Se vocês souberem, me corrijam aqui. Mas, especialmente para o caso de mala, eu acho que depende muito do que você quer com esses AirTags. Você quer só se proteger em caso de extravio de mala, para você ter ideia de, tipo, onde tá a mala, até para poder, de repente, avisar a companhia aérea, a mala ficou em tal lugar, tá em tal aeroporto, né? Aí eu acho que qualquer tag compatível com a rede do Find My lá, MFI oficial, que tem o loginho da Apple na caixa, vai servir. Agora, se você quer, por exemplo, você está lá no aeroporto, na área de baggage claim, você quer saber que a mala já está chegando, quer ajudar a encontrar malas quando ela está por perto, aí você vai querer o Precision Finding, e aí esse eu só tenho experiência com o AirTag propriamente dito, mas se for só como seguro mesmo para saber onde estão as malas, eu acho que qualquer tag compatível com o Find My vai servir. Eu também só tenho experiência com o AirTags da Apple, inclusive com malas. Usei já no aeroporto uma vez. Eu fui num voo na frente, eu consegui adiantar meu voo, né? Então eu fui num voo mais cedo, mas esqueceram de adiantar minha mala. Então ela foi mais tarde e aí o Find My me ajudou. Mas o que eu sei é que agora a gente tem algumas outras opções, por exemplo, da Xiaomi, que é compatível com o Find My da Apple e o do Google. Então ela trabalha nas duas redes. Eu não usei ainda, tô para usar, tô querendo ver se eu compro para testar, mas também é uma opção, já que consegue funcionar nas duas redes. Em teoria, se funciona nas duas, ela pode ter uma cobertura melhor, né? Eu nunca tive AirTag, mas eu nunca tive... Claro que na hora que você está lá no aeroporto esperando a mala chegar, você queria muito saber se vai levar 5 ou 10 minutos, aí seria legal ter lá o Precision Finding, saber, etc, etc. O que eu tenho na minha carteira, na verdade, um localizadorzinho da Geonave que o Sérgio Miranda deu, que aliás fez bastante sucesso quando o Caio Fabiano estava lá em Paris, derrubou a carteira na Notre Dame, alguém pegou a carteira dele e tentou sair gastando, e depois ele achou por conta desse localizador, né? E eu tenho um na minha mala também, que é um da Gorilla Shield, uma tagzinha pequenininha também, mas também não tem o Precision Finding, tem só, entre aspas, né? Você abre lá o Find My e você sabe onde tá, com base na rede que a Apple cria lá do Find My, né? Então, para isso, me serve bem. Nunca precisei usar em emergência, nem a da carteira, nem a da mala, que pelo menos é uma boa notícia. Mas se eu fosse colocar em mala de viagem, eu acho que eu compraria ou AirTag ou uma que tenha mesmo o Precision Finding. Ele tem até um lance de... Agora, pode estar num andar diferente de você, né? Que se você estiver na posição do GPS XY, mas estiver, né, numa altitude separada. Mas eu acho que eu compraria para mala de viagem específico, eu teria isso sim. Né? Segundo o Cláudio Sartal aqui, que está acompanhando ao vivo, ele desconhece, falou que já procurou por tudo e não encontrou nenhum rastreador de terceiros com Precision Finding. Eu acho que no MFI, tecnicamente, a Apple oferece essa possibilidade, mas talvez a implementação é muito complexa e muito cara, então se um terceiro fosse fazer, ia custar o mesmo preço do AirTag ou ia ser até mais caro, então não vale a pena, e aí o pessoal focou nesses produtos mais simples. Eu acho que nem eu disse, dependendo do que você quer fazer com as malas, uma versão mais baratinha, inclusive a gente vai deixar o link do que eu comprei, que tem um kitzinho no Mercado Livre que vem 3 tags por R$174, bem mais em conta, e não tem o Precision
Precision Finding, mas funciona perfeitamente com a rede Find My, da mesma forma que o AirTag. E para malas, se a sua preocupação é só saber se perdeu a mala, onde ela está, né? A localização geral dela deve servir. Você falou do Precision Finding. Será que não é algo exclusivo do U1? Ou algo que precisaria Não, de um eu tenho uma hardware assim? plaquinha aqui que tem o WB, eu tenho uma plaquinha de desenvolvimento WB, que inclusive eu comprei com aval da Apple, porque o fornecedor estava distribuindo para pessoas que queriam estudar o WB para integração com o iPhone. Então não é bloqueio, não é a Apple sim. não quer que ninguém faça. Não, pode fazer, só acho que ninguém fez porque é caro. É provável. É muito caro. E também, assim, essa plaquinha de desenvolvimento é uma plaquinha desse tamanho aqui, eu tô fazendo aqui, é tipo 3 cartões de crédito de tamanho, a plaquinha de desenvolvimento. Não foi muito barata e o software dela só tinha pra Windows. Nossa. Nossa. Então, né, além de ser caro e cumbersome, ainda o software não tem nem pra Mac, que eu imagino que a maioria que desenvolve pra MFI vai desenvolver em Mac, né? Mas enfim. Então eu acho que no fim das contas é uma questão mais econômica que não vale a pena fabricar, porque aí... Porque, vamos combinar, ninguém vai comprar um produto que custa o mesmo preço do AirTag ou mais caro sem ser o AirTag, porque se eu posso comprar o AirTag, por que eu vou comprar de outra marca a não ser pelo motivo de ser mais barato, né? E aí provavelmente ninguém conseguiu fazer mais barato e aí acabou que não rolou. Quem tiver dicas para passar pro Daniel, quem tiver informações ou correções do que a gente falou aqui, gigahertz.fm/feedback. Agora, o Alisson Menezes falou, vocês já compraram algum item nostálgico ou vintage da Apple? Uma coisa nostálgica aí pra cada um. Ele falou, comprei o iPhone 4S no lançamento, não pude comprar, então comprou recentemente, mas sempre tive vontade de ter, mesmo tendo o 16 Max atualmente, então ele comprou como vintage o iPhone 4S. Como é que foi pra vocês? Eu comprei um iPhone original, de primeira geração, e um iPod Nano, agora eu não lembro se é o 4 ou o 5, mas os dois são bem parecidos, é aquele que é compridinho assim e tem a telinha com clique embaixo, que é a telinha colorida, que roda algo que é meio uma imitação do iOS, assim. Assim. Então eu tenho esses dois produtos que eu comprei por nostalgia. O que eu achava mais legal desse iPod é que você fazia com os 2 dedos um movimento horário e anti-horário e você conseguia virar a tela para um lado ou para o outro para você poder ajustar qual que era o pulso que você estava usando. Eu achava o máximo esse movimento. E ele tem rádio FM, inclusive. Eu tenho um Mac Mini de primeira ou de segunda geração, bem antigo. Só carcaça, já não tem nada de rádio. Não, acho que tem só a placa. Mas nunca liguei nem nada, tá guardado pra fazer disposição. Mas eu queria no iPhone também, original. E eu queria aquele iPhone desmontado. Eu queria muito colocar o 6S. Eu tenho até ele aqui parado, mas aquele quadro... eu tenho o 4S. Eu queria o 6S nesse tenho quadro. Mas eu ainda não comprei esse kit eu esqueci o nome da marca que faz, né? Mas enfim, no momento eu só tenho o Mac Mini, mas eu quero mais algumas coisinhas. Pra mim, o que eu comprei de vintage, assim, que eu queria ter, foram... Quando a Apple foi lançar o Apple Watch, comprar o relógio azul, redondo, que ela deu de brinde na época que saiu o System 7, o macOS 7, né? E junto disso ela também vendeu não, ela... é meio confusa a história. Algumas pessoas falam que ela vendeu na loja, algumas pessoas falam que só tinha distribuído para funcionários do Infinite Loop. Um baralho, um deck de cartas. Nossa. Que tinha sido desenhado... Eu não lembro se tinha sido pela Susan Kare. Não, Susan Kare dizia o Paciência do Windows. Mas tem os íconezinhos, lixeira, o Dog Cow, tudo do System 7 também. É uma baita raridade. E isso eu tenho lacrado, nunca abri. Porque eu não sei ainda se vai ser um investimento, se é só uma coisa legal que eu quero ter. Mas é tudo meio dessa época, assim. Eu vou deixar os links das coisas na descrição. Então, de coisa mais vintage mesmo, assim. Sim, eu tenho o primeiro iPhone, mas eu comprei quando era o iPhone. Então, não é exatamente vintage, eu não comprei com esse objetivo. Ele só porque era o que tinha, né? Quando ele saiu. De coisa mais velha, assim, que eu comprei com o objetivo de ser uma coisa meio de coleção, foi isso. Eu tenho um iPod Shuffle aqui, que tá só parado, não foi comprar pra isso, assim. Sempre quis lá o iMac bonitinho, lamparinazinha, mas esse tá nos planos ainda de um dia, talvez, comprar. De vintage mesmo assim, acho que foi. Eu também quero muito esse lamparina. Eu acho ele lindo, lindo, lindo.
Quem sabe o HomePad vai ser meio inspirado nisso, né? Tomara. Mas de coisa mais vintage mesmo assim, é isso. E o quadro lá do primeiro iPhone, né? Que é super bacana, que a gente recebeu. Todo mundo no 95Mac recebeu faz uns meses. Agora, o Gabriel Soria mandou uma pergunta que, curiosamente, o L Contente, que não é o Contente que manda as perguntas clássicas divertidas aqui, também perguntou sobre o mesmo assunto, que foi o seguinte. O Gabriel falou: meus queridíssimos amigos, vocês podem, por obséquio, fazer umas camisetas do ADT? Eu sei que vocês já falaram disso inúmeras vezes, mas quem sabe mudaram de ideia. Ele falou: envio internacional, requerido. Por favor, o Gabriel mora no exterior. E o que o L Contente tinha falado? Como é que funciona a marca da Gigahertz? Se eu fizer uma camiseta com o logo, leva um processo? Leva. O advogado psicopata vai ligar pra você. Então, o que a gente já falou inúmeras vezes, que é o que o Gabriel disse, é que vai soar estranho, né? Camiseta no Brasil é caro. Pra fazer uma camiseta boa, que seria a camiseta de brinde, que não seria de brinde, porque se a gente fosse fazer, tinha acabado tendo que vender, porque não somos feitos de dinheiro, é muito caro. Ia sair tipo 80 paus, 120 paus por camiseta. Não tenho coragem de vender uma camiseta nesse preço. Eu sei que tem marcas e blogs que vendem. Bacana, cada um tem a sua estratégia, a sua decisão. Eu não faria isso. As camisetas que eu já tentei fazer na vida são aquelas que não sobrevivem a 4 boas lavadas. E fica ou desbota, ou sai pedaço, fica ruim. E eu não conheço nenhuma marca de fato de confiança. Eu sei que vocês já mandaram algumas pra gente. Obrigado a quem já mandou pra gente. A gente não engatou esse projeto, porque bate no custo e no tempo pra fazer também. Então, de tudo isso, L Contente. Se você quiser fazer, faz. Não pode ser assim, evite fazer xingando. Mas eu acho que gastar dinheiro, fazer a camiseta com o logo da Gigahertz pra falar mal, é muito compromisso. Então a gente tem certeza que seria uma coisa que vocês fariam numa boa. Então não tem funcionamento da marca. Temos a marca, a gente gosta muito dela, mas um projeto de paixão, de querer fazer uma coisa dessa, cara, manda a bala. Olha, eu vou falar o que a gente sempre fala sobre o Chip Studio, quando o pessoal pergunta se pode fazer camiseta com os chips e tal, só por uma questão de legalês, mas assim, não venda camisetas da Gigahertz como se fosse produto da Gigahertz, né? Por favor. Então, se fizer, faz aí, tudo bem, mas não vamos processar por você imprimir o logo da Gigahertz numa camiseta. Imprimir, né? Camiseta. Mas agora você falou, fazer camiseta no Brasil é caro, e se fizer no Paraguai? Será que é caro? É que eu acho que todos os ouvintes estão indo pro Paraguai pelos motivos atuais, já não escutam mais a Gigahertz faz tempo. Eu não sei se daria pra encomendar. Se tiver alguém ouvindo aí no Paraguai e quiser fazer camisetas e for mais barato aí, conta pra gente. E mesmo lá fora é caro pra eles, considerando que o americano acha $30 caro, porque eles, sei lá, não sei se dão mais valor por dinheiro, não sei. Claro que $30 pra gente aqui é muito mais caro, né? Mas mesmo pra eles, camiseta de podcast adora fazer camiseta lá. Perto de WWDC, né? Que o pessoal usava o dinheiro disso pra poder comprar passagem em hotel e se hospedar lá em São Francisco, que é outra bala, né? Mas eles usam todos aquela Cotton Bureau, que faz camisetas com uma qualidade super bacana. O tecido da camiseta é bom de verdade e não é a impressão na camiseta, não é o silk screen, não é colado com ferro de passar roupa pra transferir, sabe? É o que a gente compra de camiseta normal por aí, que tem uma estampa bonitinha, bem feita, bem colada, sei lá, impressa. É essa a qualidade. Teve uma época que eu comprei um monte de camiseta de podcast e até hoje todas duram, todas são boas, né? Mas fazer, assim, querer comprar uma camiseta do Cotton Bureau pra trazer pra cá, cara, isso aí, sei lá, R$500 hoje em dia. Pra trazer o imposto e o frete. Então, sem chance mesmo, né? Queria muito que existisse uma Cotton Bureau dessas aqui, confiável, e que custasse o equivalente monetário aos que seria os $30 aqui, uns 50, 60 reais. Mas ainda não dá, sei lá. É igual fazer adesivo, né? A gente já teve essa conversa, acho que no passado, pra encontrar a marca direitinho, pra ficar legal, perde um tempinho. Pois é. Adesivo, eu tive uma péssima experiência quando fiz do Loop Matinal. Eu ainda tenho guardado. Você ainda tem? Você me pediu 2. Não, eu ganhei. Você me mandou 2, acho que eu pedi 2. Você me pediu 2. Caraca, eu nem lembrava. Eu achei que. É verdade. Eu tenho um deles guardado. Olha só que legal. E ficou enorme. É um adesivo gigante. Eu achava que ia sair no tamanho normal de um adesivo. Quando eu cheguei, falei, caramba, então tá, já foi. Eu tenho guardado ainda. Eu tinha um no meu Mac
que eu colei na época e eu ainda tenho um guardado. Excelente. E eu talvez tenha dito que a última era pra finalizar. Menti. Essa agora é pra finalizar. O Manuel falou o seguinte: vocês ganharam um vale-visita para os laboratórios secretos de uma entidade de a sua escolha. Qual você escolheria? Exemplo: Apple, Área 51, NASA, Samsung, que fabrica tudo de tudo, Airbus, etc. O que você imagina que haver lá dentro? O próximo iPhone é muito óbvio, né? O que está sendo testado no laboratório secreto, mais secreto que você quer ver lá? Caramba, um vale só é complicado, né? Acho que eu pegaria uns 2, já que eu peguei 2 adesivos, olha, eu pedindo 2 vales também. Não sei, eu gostaria muito de visitar os laboratórios secretos da Apple. Não para ver iPhone, acho que realmente iPhone é muito óbvio, mas para ver os outros produtos, né? Eu teria muita curiosidade, por exemplo, de ter visto o projeto do carro, projetos cancelados, né? Como, por exemplo, o tapetinho de carregamento. Acho que seria legal ver por onde estava indo. Eu já vi. Olha, tá vendo? Eu queria muito ver por onde é que ele estava se encaminhando, enfim. Ver os novos HomePods, que tem tanto rumor aí, falando de robótica. Eu adoro robótica, então acho que seria legal. Mas um outro laboratório que talvez eu gostaria de olhar seria da Xiaomi. Você falou da Samsung, né? Que é uma empresa que fabrica tudo. A Xiaomi é uma que, nossa senhora, faz de tudo. E essa eu acho que seria legal. Tem muitos produtos diferentes, também tem carro. Então seria uma outra empresa que eu gostaria de visitar. Eu também tive dificuldade de escolher o meu vale pra onde vai, né? O Giva já falou dos laboratórios secretos da Apple. Eu pensei em alguns que não são tão secretos necessariamente, mas que seria legal. Pô, até nos do IMAX lá, que a gente tava falando antes da gravação aqui, pô, seria mó legal, mas não é tão secreto assim. Mas eu pensei também em alguma dessas empresas chinesas que e às vezes você nem conhece a empresa, mas fabrica algum componente ou faz algum processo de fabricação muito especializado, e aí de cara me veio na cabeça por que eu pensei nisso, porque eu assisto muitos vídeos daquele canal Strange Parts, que é acho que é um americano que ele mora na China há muito tempo, e aí ele visita vários lugares assim da China, fábricas que ninguém nunca visitou, e ele consegue de algum jeito visitar e entrevistar o pessoal, gravar tudo, e são processos às vezes que você nem imagina. Eu lembro que teve um vídeo dele mostrando lá a fabricação do Vapor Chamber e outras coisas. Então realmente algum laboratório desses fabricantes chineses, talvez de fabricação de chip lá em Taiwan, né, uma coisa assim, mas alguma coisa no ramo da aviação, como o exemplo da Airbus que ele deu aqui, também seria interessante. Aqueles wind tunnels são bem bacanas. Você falou isso, eu lembrei de mais uma que eu acho que nem é de tecnologia, mas eu gostaria de ver algum estúdio de filmes de Hollywood. Eu acho que seria legal também. Você visitar faz o passeio da Warner lá, você não fez? Não, sim. Eu fiz esse passeio, mas eu digo poder ver as gravações de filme rolando no momento ali, filmes, enfim, sala de roteirista, por exemplo, deve ser super maneiro de visitar. Você vê o pessoal trocando ideia ali. Eu acho que seria algo também que eu iria. Já roubei, já são 3 tickets, tá vendo? Cara, a sala de roteirista deve ser assim, 80% de momento de tédio pra 20% de momento de muita animação. Sabe, que nem, sei lá, brainstorm de agência, como isso que eu cansei de fazer. Aquela visão Mad Men, não é. Não é. É todo mundo assim, tudo sentado, um tá mexendo no telefone, o outro tá girando a caneta, e alguém só dá uma ideia, aí as pessoas falam, Pô, eu não sei porque quando você fala sala dos roteiristas, pra mim vem um cheiro de cigarro, assim. Eu achava que ia falar de CC, mas Tem uma sala de roteirista que devia ser legal, a de The Good Place. Nossa, que eles tinham verdade. Uma dinâmica deles era o seguinte, eles tinham tipo 20 roteiristas numa sala. Um por vez tinha acesso ao teclado. Pra ir legal. Catalogando e pegando e digerindo as ideias e colocando ali, etc. E é uma coisa igual meio... pair programming, então. Só que... pode ser, né? Eu ia falar tipo o Talking Pillow de terapia, sabe? Pluriprogramming, né? Um pluribus ali. Isso explica muita das loucuras da série, né? Nossa, assim, cara, The Good Place é uma série muito boa, né? Nossa. Muito. E foi redondinha do início ao fim. Ela começou bem, o meio foi ótimo e terminou bem também. Pode crer. Então, sim, agora do que eu gostaria de ver de laboratório, cara, acho que Boston Dynamics. De laboratório secreto.
O laboratório que já existe, que a gente vê o vídeo do cachorro humanoide, do humano cachorroide, essas coisas todas que a gente vê por aí, é tudo divertido. Mas o laboratório secreto da Boston Dynamics, que deve ter umas coisas que a gente só vai ficar vendo no YouTube daqui a 15 anos, inimaginável, isso deve ser muito interessante e assustador. Que eles devem estar fazendo o Metalhead lá do Black Mirror. Mas esse eu tenho curiosidade de ver. O Robocop. É, pode crer. No geralzão, assim, eu tenho vontade de ver, por exemplo, a SML, que faz lá toda a parte de grafia dos chips lá. Tem um vídeo do Veritasium, relativamente recente, que eles visitaram lá, é bem bacana. E eles explicam do começo ao fim, assim, todo o processo, como começou, quais foram os desafios, qual foi o breakthrough, tudo vale a pena pra quem se interessa por isso. Que pra quem não sabe, é a única fornecedora no mundo pra fazer a impressão que hoje existe com laser de chips na precisão dos nanômetros de classe certinho, e a tecnologia pra fazer isso, ela é praticamente impossível de pagar. Por isso que só tem ela que faz. As máquinas são caríssimas, precisa dos espelhos mais retos que a humanidade já conseguiu fazer. E a temperatura e a perturbação, é tudo super controlado. É lindo da parte de tecnologia, assim, né? Tudo bem que nada disso teria pra ver olho nu. Seria pra fazer o roteirinho do tour de turista da ASML, sabe? Mas todo o processo de fabricação mas de o que você vê a olho nu é interessante, mesmo assim. Então, sim, seria legal de fazer, mas como um tour. Laboratório secreto, ok, nem sei o que segredo secreto vai fazer a nanometria menor ainda, sei lá, né? Mas isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Eu acho a tecnologia de fazer isso é muito fascinante, sabe? O laboratório de chip da Apple, por exemplo, deve ser a câmera, interessante. Sim. As câmeras anecoicas da Apple, de fazer a câmera de teste de sinal também. Mas esse negócio de fazer chip eu achei engraçado. Uma bobeirinha que eu vi esses dias. Que o chip, né? Você pega lá a pedra, o silício, não sei o que lá. Você faz todo o processo, a tecnologia mais cara do mundo pra fazer um processador pro cara rodar um Minecraft e ficar quebrando tijolinho e quebrando pedrinha. Você faz o ciclo completo da pedra. Pra mandar fake news no Zap. Nossa. Mas esse lance da SML, uma curiosidade para deixar as pessoas curiosas a verem esse vídeo que a gente mencionou, mas eu sempre achava que era um negócio exclusivo, assim, que ninguém tinha acesso, que só tinha parceria com um ou outro. E o próprio cara da empresa fala no vídeo lá, não, se você tiver o dinheiro, a gente vende a máquina para você. Tipo, não, é só ter a grana, sabe? Só que a grana é muita grana, né? Mas assim, eu achava que era um lance super exclusivo, secreto, mas não, você tem os 500 milhões de dólares, paga e a gente te vende a máquina. Eu vi que alguém tinha encomendado acho que 7 e recebido 3 por enquanto. Era uma coisa assim, porque a fabricação da máquina também é uma coisa demorada. Então... É tipo avião. Exato, né? Você compra e espera, tipo Nvidia. Você compra e espera que uma hora vai chegar a ZH200, sei lá. Você vê que tudo que a gente gosta tem uma relação, né? Eu gosto de aviação, então também demora, esses negócios aí demora, escanear filme IMAX demora. Cheguei à conclusão que eu gosto de tecnologias lentas. Você gosta de esperar. Eu gosto de esperar. Eu escolhi esperar. Daqui a pouco tá programando em COBOL. Não. Contra quem programa em COBOL. Certamente alguém que escutou DT programa em COBOL. Se você que está ouvindo o programa em COBOL, conta pra gente. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/478 ou também dá uma espiada aqui no seu player de podcasts. Obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, vocês que recomendam o ADT. Obrigado, Eduardo Garcia, por mais uma edição. E a vocês, Rambo e Arthur, por mais uma co-apresentação de mais um episódio. Valeu! Eu estou lá no mastodon.social, @inside, apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz e tem episódio novo do Stack Trace. Sim, pode sair. Tá os dois no meu feed aqui, um seguido do outro pra escutar. Boa. Boa, e pra falar comigo é só ir no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Divigir, e às terças e quintas lá no Bom Dia Tech. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho, a Fonte. Apresento pra Lura o IA sob controle. E os meus textos vocês acham há um ano no 95 Mac. Olha, tudo dito e posto. Parabéns. Valeu, a gente volta na semana que vem. Valeu.